Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. O nosso Gerando Conteúdo, como sempre, tem como objetivo trazer um pouquinho mais de informação sobre saúde e bem-estar. Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre o útero. Gente, tem tanta coisa legal, tem tanta informação legal, tanta curiosidade, que eu tô muito empolgada com a live de hoje para saber o que a doutora Natália vai nos contar e vai nos comentar. Vamos aguardá-la. Ó, já tá. Vamos adicionar que ela foi rapidinha e já deve estar conectando. Ó, aí, boa noite. Ah, Tudo bem, doutora? tudo bem, Aline? Tudo certo? Doctor, eu tava comentando com o pessoal, até tu fez um stories uma vez, uma sequência de stories sobre o útero, que eu fiquei assim maluca com tanta informação que tu colocou ali, que tu deu só aquela pincelada do que é o assunto. Eu fiquei doida. E eu digo, gente, vai ser um assunto da live, tu topou na hora, foi muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiramente. Boa noite a todo mundo. Eu realmente fiquei devendo, inclusive, porque eu acabei colocando aquilo nos stories e aí ficou aquilo ali. Eu disse, depois eu respondo. E aí mandaram um monte de perguntas, eu acabei não respondendo. Então, eu disse, vou aproveitar a live para a gente poder bater um papo sobre isso. Bem Então legal. vamos lá. Doutora Natália Gomes, ginecologista obstetra aqui em Florianópolis. A nossa live era para ter acontecido umas 2 semanas atrás, mas a cegonha resolveu vir um pouquinho apressada e aí a gente teve que adiar um pouquinho mais alguns dias. Estamos aqui para falar sobre esse assunto. Doctor, quando pensamos aqui no nosso útero, né? Quais são as funções reais que a gente tem no útero? Então, o útero, basicamente, na mulher, ela tem três funções, né? A primeira é menstruação, né? A segunda é a gestação, né? E a terceira é o parto, né? Então, assim, as funções fisiológicas que nós temos do útero são menstruação, gravidez e parto. E aí, Tá. claro, cada uma dessas situações acaba trazendo seus problemas, suas complicações, e a gente vai destrinchando cada uma delas, mas as funções principais são essas. Doutor, eu acho até importante a gente frisar um detalhe, que é tanta coisa, que é tanta informação que a gente tem, que uma live, né, uma pequena live, a gente não vai conseguir sanar todas as dúvidas ou todos os assuntos que a gente tem sobre esse órgão. Então, assim, vai ficar aberto depois para perguntas, né? No decorrer da live podem mandar. Aquelas que a Uhum. gente não conseguir responder, doutora Natália pode responder depois, manda o DM direto no Insta dela, adiciona, marca uma consulta, né, doutora? Porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar que pode ser que não dê tempo da gente sanar tudo, né? Isso mesmo. Doctor, como é que ele é normalmente? Então, o útero, eu até trouxe umas fotinhos aqui para mostrar para vocês. O útero normal, ele é assim, ó, tá? Então, ele é um útero que ele tem uma cavidade única, né? Que tem as duas trompas. Ele é um órgão único, normalmente, com o colo do útero, uma saída para a vagina, né? E essa que é nossa anatomia normal do útero, né? Então, ele é, na realidade, assim, a gente tem quando a gente vai falar em anomalias do trato uterino, do útero, né, a gente fala os defeitos dele geralmente são embriológicos, tá? Então a gente nasce com eles. Os defeitos que a gente está falando dos defeitos inatos, né? Não estou falando de mioma, não estou falando de outras condições que aparecem depois, de pólipos, coisas assim. Então, assim, a gente, geralmente, quem tem problema no útero, na formação do útero, é um defeito já desde nascença, que é um defeito da fusão ou uma falha da fusão dos ductos de Miller, que a gente chama, tá? Então, a gente pode ter defeitos que são desde a genesia completa, ou seja, não existir o útero, até né, a gente vai falar depois, mas bicorno, septado, arqueado, unicorno, ele pode ser de Delphi, quando são dois úteros separados. Então isso são anomalias que a gente chama de anomalias millerianas, tá? E ainda também tem outras que são, na realidade, dependendo do tipo de alteração que tem nesses ductos, podem ser também vaginais, com septo vaginal, enfim, mas essa aí vai ser para uma outra live depois. Doctor, e ter um útero com alterações na anatomia é sinal de uma doença grave?
Não necessariamente, tá? Então, assim, é uma condição da mulher. Até uma coisa que eu quero explicar para vocês é que, assim, ó, a gente tem o útero, que é desse jeitinho aqui que eu falei, né? Que eu mostrei aqui, tá? Então, que é nessa forma. E normalmente a gente tem que ele é antivertido, ou seja, ele é viradinho para frente, certo? Então, aqui, ó, Tá. com esse encartezinho aqui, a gente tem aqui um corte, né? Como se fosse uma mulher ao meio, né? E aqui, ó, deixa eu abrir a caneta para vocês verem. Este aqui é o útero, tá? Então, o útero ele é viradinho para frente da mulher, em direção ao umbigo, tá? Aqui tá o bumbum, aqui tá o umbigo. Aqui é a bexiga, geralmente o útero tá deitadinho em cima da bexiga. Quando acontece, pode acontecer também do útero ser médio vertido, é quando ele é mais retinho para cima aqui, ou ele pode ser retrovertido, que é para trás, tá? Então, Tá. esse útero que é viradinho para trás, ele está presente em cerca de 20 a 30% das pacientes, então até é bem comum. Na realidade não é um problema, né? Então existem alguns estudos que falam que um útero retrovertido pode ter uma tendência a ter uma dificuldade um pouco maior para engravidar, mas assim, acaba que não é a gente não tem no dia a dia, assim, então tem útero retrovertido, então a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Normalmente só demora um pouco mais, mas as causas de infertilidade não chega a entrar como uma causa de infertilidade, sabe? Tá. Que tamanho que tem mais ou menos, doutora, um útero normal? Ele é mais ou menos o tamanho de uma pera, tá? A gente Pequenininho, né? a gente de um útero vai de 20 a 120 centímetros cúbicos, né? Então, Tá. é uma pera, para ser mais assim, para. Ilustrar melhor. É. Tá. Doutora, e essas alterações da anatomia, como é que a gente faz o diagnóstico disso? Então, assim, a primeira coisa que é bem importante é que geralmente são alterações que são assintomáticas, tá? Quando é que a gente vai ter um sintoma? Muitas vezes a mulher só vai descobrir que tem essa alteração por conta de uma dificuldade de engravidar, né? Ou porque acabou fazendo um ultrassom que demonstrou, né? Então, assim, eu até particularmente, o ultrassom transvaginal, ele oficialmente, assim, ele não faz parte da rotina, né? De avaliação ginecológica, nem nada assim. Mas eu particularmente acho que pelo menos no início da vida, assim, quando a mulher começa a ir no ginecologista, quando começa a ter, né, necessidade ou pensar em ter filhos, enfim, eu acho que é sempre importante a gente ter uma avaliação do útero para não ter surpresa, né? Então, normalmente é o ultrassom, né? Que se por um acaso se suspeitar de alguma anomalia desse tipo, a gente pode fazer uma esterossalpingografia, né, para poder, que é aquele exame que a gente injeta contraste dentro do útero, e esse contraste passa por dentro da cavidade uterina e pelas trompas, então desenha bem a partezinha de dentro do útero. Ou então, se por um acaso já se suspeita, dá para fazer um ultrassom 3D, que também ajuda no diagnóstico, ou uma ressonância. São as formas que a gente. Mas basicamente, assim, como um estudo inicial, né? A gente não olha para uma mulher e suspeita que ela tem essa anomalia. A gente só vai descobrir através de realmente exames, né? E aí, às vezes, assim, tá tentando engravidar há um tempo, faz um ultrassom e acaba percebendo que tem alguma alteração assim. Tá. A senhora nos comentou, já citou, mas vamos falar um pouquinho de cada um, só para o pessoal entender, por exemplo, útero bicorno. O que Tá. é útero bicorno? O útero bicorno é um útero que ele é único, né? Ele tem um colo só, porém ele tem dois cornos uterinos, tá? E a Tá. gente pode ter, trouxe aqui para vocês verem, ó. A gente tem esses dois Olha, tipos, ó. Então, live com ilustrações, adorei. então, a gente tem esse útero bicorno que ele tem apenas um colo, tá? Tá. E a gente tem esse útero bicorno, que ele é um útero bicorno septado. Então, assim, ele tem quase dois colos, porque ele tem dois orifícios. Tem um septo que vai até o final, mas ele tem as duas cavidades. Na realidade, ele é um só, tá? Que é um Tá. pouquinho diferente, que eu já vou mostrar para vocês, do útero de Delfo. Porque olha só, esse aqui tem um único septo que divide essas duas cavidades do útero. Então, ele é um útero bicorno. Já este Tá. útero de Delfo, que a gente chama, ele é assim, ó,
tá? Ah, tá. Então, são dois úteros totalmente separados, né? Com colos distintos e cada um com a sua trompa. Tá, entendi. É diferente. Doutor, no útero bicorno, risco Uhum. para engravidar é mais difícil? Na realidade, assim, ó, a gravidez e a implantação não é mais difícil, tá? O que acontece é que, assim, a gente. E na realidade, até isso é uma coisa bem interessante da gente falar, porque, assim, ó, essas anomalias uterinas, elas têm mais ou menos uma frequência de 1 a 3% da população geral, tá? Então, é uma frequência baixa. Só que quando a gente está falando em aborto, né, ou perda gestacional tardia, aumenta às vezes até para cerca de 20%. Porque Nossa. aí, quando a gente começa a ver, não pela causa, mas pelo problema, né? Então, assim, por exemplo, se a gente está pesquisando aborto recorrente, né? Sobe aí para casa dos 12 a 15%. Se a gente está falando em perda gestacional tardia, né? Em parto prematuro, por exemplo, pode chegar a 25% dos casos. Por quê? Porque a cavidade desse útero ela é um pouco mais restrita, né? Um pouco, bastante até mais restrita, né? Então tem, assim, aqui tá bem bonitinho, né? Mas às vezes a gente tem um corno que ele é bem formado e o outro ele é bem rudimentar. Então ele fica bem mais, digamos assim, ele é mais magrinho, mais, ele é menorzinho, ele não tem uma área tão boa para poder implantar, né? E aí acaba que a gestação vai crescendo e às vezes o útero não comporta, acaba acontecendo o parto prematuro. Tá. E a questão da menstruação, doutora? Mais fluxo, menos fluxo? Tem alguma coisa a ver? Não necessariamente. Tanto é que as pacientes não queixam, né? Uma coisa que pode acontecer é que, assim, ó, por exemplo, às vezes, uma dessas cavidades aqui, ela pode estar obstruída, tá? Então, Tá. assim, lá, quando a menina cresceu, acabou que uma das cavidades não tem passagem para o colo uterino. Então, na menstruação, o que que acontece? Um lado menstrua, né? E daí isso que faz com que fique bem difícil o diagnóstico, porque, assim, um lado menstrua e o outro não. Então, assim, a gente vai pesquisar e assim, poxa, mas menstrua todo mês, não é? Não deve ser nada uterino. E aí, às vezes, o ultrassom vai ficando para depois, sabe? Quando na realidade a gente já deveria fazer esse ultrassom antes. Porque aí Tá. aquela cavidade uterina ali que não está drenando, ela vai crescendo, 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 até que um dia a paciente acaba tendo muita dor, né? Que faz uma coisa que se chama hematometra, que é quando fica o sangue guardado dentro de uma das cavidades uterinas. Tá. Não disse que ia ter bastante informação, que a gente ia ficar, nossa, tanta coisa legal, né, pra gente aprender. E a questão do DIU, doutora? Esses métodos anticoncepcionais, como é que fica? Tem que botar dois? Como é que Então, funciona? os métodos anticoncepcionais, geralmente, a gente acaba precisando colocar, assim, quando dá para colocar, né? Até porque ali, até nos stories, eu acabei respondendo isso e a gente, que dá para colocar dois, mas assim, a gente tem que sempre avaliar qual é a anatomia desse útero, né? Porque quando a gente faz vai colocar o DIU, pensando num útero bicorno ou num útero de Delfo, tem que colocar dois DIUs, mas nem sempre cabem dois DIUs nesse útero, né? Então a gente tem que ver se cada cavidade comporta, se a gente consegue anatomicamente alocar um DIU ali, que nem sempre é muito fácil, né? Como o DIU ele é um T, né? Ele é feito para colocar naquela anatomia normal do útero, né? Que é aqui. Então o Tzinho Tá, cai aqui. Ou então aquele outro que é o Comfort, também, aquele ali é até mais provável que consiga colocar. tá. Então, assim, é Agora, possível desculpa. colocar, tem que individualizar cada caso. Tá. Agora vamos pensar no unicórnio. Tá? Como é que ele é? O unicórnio, ele é assim, ó, porque na realidade o que que a gente chama dos cornos, né? Os cornos uterinos são os dois lados do útero de onde saem as trompas, tá? Tá, Então, esses são os cornos. Então, o útero unicorno, ele é um útero que só cresceu de um de um lado, lado. tá? Então, ele só tem uma trompa, ele pode ser um útero do tamanho normal ou não, né? E ele tem só uma trompa saindo para um lado, Tá. Mas tá? significa que, que a pessoa também só vai ter uma trompa e um ovário ou não? Ela vai ter os dois, só que vai ter Ela o pode útero. ter dois ovários, mas ela só tem uma trompa. Ah, entendi. Mas, geralmente, ela, assim, houve um defeito da formação daquele lado, né? Então, assim, o ovário fica, às vezes tem, às vezes não.
Entendi. Questão da menstruação também, menos fluxo, então, por ser menor? Também não quer dizer, porque a cavidade é normal, tá? Tá. É bem importante de falar que, assim, até para se alguém aí está se identificando que tem alguma anomalia desse tipo, né? As malformações millerianas, elas, em 20 a 30% delas, cursam com malformações renais também. Então, assim, avaliar rim, né? Às vezes é rim único, às vezes tem rim pélvico, às vezes tem outras alterações que são bem frequentes junto, porque na nossa formação, né, ao mesmo tempo que ocorrem as alterações no útero, pode ocorrer as alterações renais também, porque o defeito de formação ali, ele compartilha, né? Então, Pode acontecer. Bom, e o Dilto comentou, então, que também dá para colocar, vai só depender, às vezes pode ser incômodo, pode ser difícil, mas também vale para o unicorno, né? unicorno, aham. E o útero de Delfo ou duplo, como é que Sim. ele é? Né? Mostra de novo para nós. Então, aqui são 2 úteros formados, completamente formados, e cada um com sua trompinha, Tá. tá? Neste caso, como faz para engravidar a mesma coisa? Risco A de mesma, gravidez, mesma coisa? a mesma coisa. O que que pode acontecer nesse... Inclusive, assim, uma coisa legal de falar, tá? É que, assim, ó, a gente não dá para saber se uma paciente com qualquer tipo desses úteros vai poder ter, por exemplo, um parto normal ou não. Mas, via de regra, pode, tá? Então, até esse assunto surgiu num dia que eu fiz no plantão um parto de uma paciente que tinha útero de Delphi. Então, o útero dela era assim, o bebê, ele estava alojado de um lado, né? E aí o parto aconteceu normalmente, né? Então, Tá. sem nenhuma alteração. Às vezes, esses tipos de útero podem cursar com um parto mais difícil, com assim, que o bebê acaba não descendo, enfim, e pode ter alteração, né? Mas, em via de regra, pode ter parto normal também. E, Tá. e outra coisa também é em relação ao parto prematuro, que também é bem frequente, né? Por conta do tamanho do útero. Tá. E o útero septado, como é que O ele é? arqueado é quando ou arqueado, que a gente chama que na realidade assim, ó, o útero arqueado ou septado, eles são estágios diferentes do mesmo problema, digamos assim, tá? Então aqui, ó, o útero septado é quando ele tem um septo no meio dele, tá? Então ele tem como se fosse é uma pelezinha a mais, que nem sempre é uma pele, às vezes é uma estrutura bem larga, assim. Tanto que pode ser curto, às vezes ele é mais raso, então é o que a gente chama de útero arqueado. Ele fica com um aspecto assim mais alargado em cima, né? Ou o septo ele pode ir até lá embaixo, ó. E pode dividir a cavidade em duas, né? E, Tá. geralmente, assim, quando a paciente tem esse tipo de alteração, a gente acaba tentando resolver com cirurgia, por histeroscopia, tá? Tá. E por Entendi. dentro vai fazendo cirurgia, abre, né? E aí acaba fazendo a divisão, e aí ele acaba voltar a ser uma forma normal, digamos assim. Normal. Questão de menstruação, DIU, mesma coisa, né, doutora? Mesma coisa, mesma coisa. Inclusive, assim, eu tenho paciente com útero septado, com septo pequeno, com DIU, que a gente conseguiu colocar, né? E assim, e até era uma paciente complicada, porque assim, ela tem trombofilia, aí não podia usar anticoncepcional. Ela tinha alguma coisa que é intolerante à progesterona, não podia usar DIU com progesterona, não podia usar implante, não podia usar nada. Tinha alergia ao látex, então ficar só com Nossa. também era complicado. Então a gente foi tendo que ver o que ia dar, entendeu? Aí no final foi, por sorte, um DIU coube dentro do útero. Eu pedi uma avaliação bem minuciosa do útero dela para fazer, né, para medir, para ver se como é que tava. E aí deu tudo certo. Doutora, pacientes assim são gostosas, né, de serem atendidas, né? Porque fica desafiando a É legal. medicina, desafiando as coisas, né? Muito legal. Sim, é Ó, muito. temos um questionamento aqui. A Fran colocou. Fala sobre o hematoma subcoriônico. Tive na primeira e perdi. Posso ter de novo?
Isso é Mas é, uma... é com útero bicorno? Então, ela não colocou qual é o tipo de... Não colocou. Vamos aguardar ver se ela coloca alguma coisa. Fran, completa para nós aí para ficar mais fácil. Doutora Natália, quando a gente fala em fertilidade, está muito ligada à questão da anatomia do nosso útero ou não? Assim, ó, não, as alterações de útero, elas não são tão associadas à dificuldade de engravidar, elas são mais associadas à dificuldade da manutenção da gestação, sabe? Então, Tá, assim, a pessoa pode engravidar, mas ela pode ter um aborto recorrente, ela pode ter, né, o parto prematuro. Então, é mais relacionado a isso, não necessariamente, não a não conseguir engravidar, a não ser quando a gente tem algum defeito oclusivo, né? Então, assim, que o colo do útero seja fechado, que não deixe o espermatozoide passar. Mas tá, normalmente não pela. Não é mais difícil de engravidar, sabe? tá. Inclusive, até tem alguns casos descritos que são bem interessantes, por exemplo, de úteros de Delfos ou úteros bicornos, de gestações de diferentes idades gestacionais. Assim, né? Acaba tendo uma ovulação dupla, cada um de um lado, engravida de um tempo do um, de um tempo do outro, mas assim, um bebê vai nascer prematuro, né? Não tem como ter par de um lado e o outro ficar esperando um tempo. Tá, Mas é entendi. bastante, é. Doutora, existem mulheres que vão passar a vida inteira sem saber que tinha uma diferença, uma anatomia diferente ou não? A gente Pode. acaba no decorrer do tempo descobrindo, sabendo. Assim, uma pessoa que acaba indo no ginecologista, que esse ginecologista tenha cuidado de alguma vez na vida, assim, porque, por exemplo, um útero de Delfo, ele tem dois colos de útero, né? Então, Hum, se é um exame especular na paciente, eu vou perceber que ela tem dois colos, né? Então, é tá, coisa que a gente tem, a gente enxerga. Ou então, se é um colo diferente, com dois orifícios, sendo um útero bicorno, né? Então, ou então, por exemplo, um colo muito pequeno, assim, a gente tem que suspeitar de um útero possa ter uma genesia, que possa ter uma normalidade. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado no exame clínico no consultório, né? E no decorrer da vida, né, a gente tem que, de tempo em tempo, avaliar o ovário, avaliar endométrio, se vai colocar um DIU, tem que saber como é que é esse útero, né? Então, assim, as pacientes perguntam, precisa ter um ultrassom para colocar o DIU? Pelo menos um na vida, sim, sabe? Não precisa ser um de agora. Não precisa ser um para colocar o DIU. Não vai fazer um ultrassom antes para depois colocar o DIU. Mas tem que, pelo menos um na vida tem que ter tido, para ver se o útero tem a forma normal, né? tá. Se ele é para trás, isso através de um toque vaginal a gente consegue perceber. Mas assim, para saber a morfologia, só o ultrassom mesmo, e o ideal é que seja um ultrassom bem feito, né? Tá. Por isso que é muito importante a mulher ter o acompanhamento ginecológico, né, doutora? Sim, Jovem ou não, mas que tenha um acompanhamento, que esteja um profissional que goste, que investigue, né, que tenha dúvida, que dá uma olhadinha, que vá mais a fundo. Eu acho que é o tipo de acompanhamento que hoje em dia é imprescindível para a mulher, né? sim. E pra gente no consultório, assim, é muito simples tu chegar e dizer assim, tá, tu só quer coletar tua preventiva, então tá, então vai ali, deita ali, coleta e tchau, sabe? Não, tem que prestar atenção aos sintomas, tem muita coisa que a gente tem como prevenir, né? Tem muita coisa que a gente tem como, hoje em dia, tu começar a perceber antes, então, assim, menina jovem com cólica, endometriose, coisas que com muita, na realidade, muita paciente chega com coisas simples pra gente, né? Que assim, poxa, como é que não foi avaliado isso antes? E era uma coisa tão óbvia e tão simples só com o exame físico, né? Então, isso é bem, assim, ao mesmo tempo que a gente acaba achando simples, a gente fica com pena, porque às vezes as pacientes penam por aí, né? É. Bom, ó, teve um questionamento aqui que é sobre HPV. A gente vai ter uma live daqui uns dias que vai falar só de HPV, mas eu acho que a gente não pode deixar a Galzinha sem resposta. Doutora, HPV só pega por relação? Na realidade, a HPV pega por contato com lesões por HPV, né? Então, assim, Tá, não precisa necessariamente ser uma relação, mas tendo contato com uma lesão é infectante. tá. Respondido, mas fiquem ligados que daqui uns dias a gente vai ter uma live só disso também, que vai ter muita coisa legal. Doutora Natália, a gente teve aqui muitos comentários da doutora.
A do Gabriel teve aqui, acho que a esposa da doutora Mariana. A Aninha Camila, todo mundo deixou coraçãozinho. Essa mulher, olha aqui, essa mulher é uma enciclopédia humana. A Malu, A né? Maru, ela mesma. Ela Maravilhosa, a doutora é incrível, colocaram aqui. Doctor, eu fico muito lisonjeada de tu teres participado aqui de Gerando Conteúdo, porque eu te sigo no Instagram e acho que tu coloca muita informação legal. Tu responde todas as perguntas e eu sei que devem ser muitas, porque às vezes é uma sequência enorme de stories que tu acaba respondendo. Então, tu para um pouquinho do teu tempo, tá sempre dando atenção ao paciente ou seguidor, que às vezes não é teu paciente, mas que tá te acompanhando, né, com vontade ou não de ser tua paciente. Eu acho isso o máximo hoje em dia. Eu acho que a gente tem esse médico pertinho da gente, médico, gente como a gente. Te agradecer demais a participação. Eu que agradeço o convite, peço desculpas. Ai, Camila. Não dá pra gente, não vou falar de exatamente, mas o elogio tá dado. Agradeço muito o convite, peço desculpas, né, por aquele do dia 2 não ter conseguido, mas aqui babies não esperam, não adianta, né? E realmente nasceu assim, 19h52, estava marcado para as 20, não tinha jeito, né? E agradeço muito, adoro a interação de todo mundo que tem comigo no Instagram, adoro responder. Não consigo dar conta de tudo, então eu vou respondendo às vezes o que é a resposta mais rápida e acaba que muito assunto interessante ali vai ficando, mas uma hora ou outra a gente consegue sanar todo mundo. Não, é uma pena que a Maria ainda não consegue fazer as respostas ali, acompanhar, que ela pode daqui um pouco virar tua secretária no Instagram, porque ela é um bolaço na internet. Sim, ali, meu Deus. Bom, doutora, obrigada. Muito obrigada. A live fica aqui, fica no podcast. Qualquer dúvida, então, adicione a doutora ou faça um questionamento ali no DM ou alguma pergunta que ela fizer, assim, no meio do... que ela vai responder. E boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada, um beijão para todo mundo e bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.